Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite para você. Boa noite, Muniz. Como fomos de dia 24, de ceia natalina? Tudo certo, já comemos muito, agora a gente vai comendo ainda o que sobrou, né? Até chegar o ano novo. Vamos seguindo nessa. Esse resto vai até o dia de Reis, meu caro, em algumas residências. Se não tomar um cuidado, a balança vai que vai. Ô, Vera, vamos fazer hoje aqui a gente ontem fez um balanço de 2024, né? Vamos entender o que a gente já pode projetar para 2025. Tem bastante coisa, né, pra gente analisar a partir de tudo que aconteceu. São fatos de 2024 que ainda vão ter desdobramentos em 2025, mas o governo... Te falou. E é verdade, o governo terminou com índices praticamente idênticos de rejeição, que mostra que ele andou de lado, quando não um pouquinho para trás, em relação à eleição do próprio Lula. Isso tem fatores econômicos, tem fatores políticos, tem fatores ideológicos envolvidos, mas para nenhum governo passar os 2 últimos anos de mandato nessa situação é confortável. Ainda mais quando a gente sabe que a economia está demandando cuidados, que ninguém tem garantia de que se vai conseguir cumprir o arcabouço fiscal, de que a gente tem aí uma perspectiva de tensão na base aliada já com vistas a 2026. Então, o governo tem que botar a bola no chão e voltar a ter protagonismo do jogo na questão econômica, do jogo no parlamento e na forma como ele comunica tudo isso para a sociedade. Não adianta o país crescer a 3,5% e as pessoas não sentirem que a vida delas está melhor, que elas têm mais poder de compra, que elas têm ali uma capacidade de projetar um futuro, de fazer ali planejamentos para viagens, enfim, para coisas que estão no dia a dia delas. Essa sensação de conforto e de bem-estar é que faz com que você aprove ou rejeite um governo. Então, tem toda essa missão de retomar um pouco a bola, né, o protagonismo do jogo. Eu acho que, em resumo, é isso. E quando a gente chega nesse período de virada de ano, Vera, quase toda virada de ano, né, se especula aí um pouco sobre reforma ministerial. Dessa vez, ela vem de fato, se vem com que vetores, né? O que a gente pode esperar que o governo tente arrumar, corrigir daqui para frente com essa possível mexida de tabuleiro, hein? Todo mundo diz que vem, ninguém sabe o tamanho dela, mas eu temo que seja uma reforma ministerial voltada apenas para contemplar os partidos da base aliada, fidelizar esses partidos e tendo em vista a eleição de 2026. Porque se for isso, pode até melhorar a relação com o Congresso, pode até criar uma base para o Lula disputar e esvaziar o palanque do seu eventual adversário, mas talvez não tenha o condão de melhorar esse aspecto que eu tratei no nosso tópico anterior, que é a vida das pessoas, a percepção das pessoas em relação ao governo. Vamos pegar, por exemplo, uma área como o Ministério do Trabalho, que é uma área cara a um presidente com histórico de vida do Lula. É um ministério desconectado da realidade atual do país. É um ministério que não entende essa nova economia do trabalho, como ela se organiza, como esse trabalhador pensa, o que é prioridade para ele e o que o governo poderia fazer para chegar no coração e mente desse novo trabalhador. Claramente, o ministério inteiro está desplugado dessa agenda. E, no entanto, ninguém imagina que o ministro Luiz Marinho vá cair numa reforma ministerial. Então, por essa e outras dessa mesma natureza, percebe que o objetivo da reforma não é vamos melhorar o governo para o cidadão, vamos melhorar o governo para os nossos aliados, vamos torná-lo mais atraente, mais apetitoso para os partidos políticos. E aí, eu não sei se essa é uma receita de uma boa reforma ministerial. O Ministério da Saúde, certamente, também não anda bem. Por mais que uma parte da fritura da ministra Anísia Trindade seja justamente
dessa base que olha para o Ministério da Saúde com todo o seu orçamento, com todas as suas emendas e esfrega as mãozinhas, uma outra parte do desgaste dela vem do fato de que a gestão não é boa. Não é boa em áreas como vacina, não é boa na gestão de hospitais, não é boa em uma série de itens de um ministério que é fundamental, absolutamente fundamental para o bem-estar da população. E, no entanto, existe uma resistência em trocar a ministra, e caso ela caia, pode ser pior, porque aí pode ir para a mão de um partido do Centrão e voltar a ser um ministério que apenas faz negócios, como foi recentemente sob o Jair Bolsonaro. Então, nesse caso também a gente não vê uma reforma ministerial voltada para o que ela deveria estar. Então vai vir, uma das áreas que a gente já sabe que provavelmente vai mudar é a SECOM, porque o governo acha que tem um problema de comunicação, mas é isso, não sei se vamos trocar 6 por meia dúzia ou de fato melhorar a máquina do governo, Muniz. Vera, com ou sem mexida ministerial, né, troca ministerial, o maior desafio aí para, não só para o presidente, mas principalmente ali para Fernando Haddad nesse terceiro ano de mandato, é definitivamente equilibrar, né, controlar as contas públicas e entregar aquele tão famoso e falado déficit zero. Vai ser possível? Vem aí o déficit zero? Eu que não aposto nisso. Na Mega Sena da Virada, eu não apostaria as minhas fichas nisso, porque a gente está vendo toda a dificuldade disso daí. E certamente não vai ser algo tão tranquilo. Então, acho que não. Acho que não com o que a gente tem hoje, tá? Não com esse ajuste, um pacote de corte de gastos meia boca, não com essa indisposição que o Lula tem em falar em novas medidas e aí medidas mais efetivas de corte de gastos. Nessa toada, a tendência é a gente estourar essa meta. E como todo mundo está apostando que a tendência é estourar a meta, acaba virando uma profecia autorrealizada, viu? Porque o mercado, o câmbio fica pressionado, os juros ficam pressionados, a inflação está ali atuando no alto, né, no pico da meta. Então vai ser um ano de muito estresse nessa área, Muniz, tanto que a gente tem toda a previsão de que no ano que vem os juros subam ainda mais. Eu não acho que o Haddad vai ter uma vida tranquila, ele não teve vida tranquila até aqui. Não é normal que ministros da Fazenda tenham mesmo vida tranquila. O Thomas Trauman, um jornalista, já escreveu um livro que eu acho que traduz bem essa tarefa, que é o pior emprego do mundo. Então, não vai ser tranquilo, não vai ser fácil, mas eles vão manter o discurso de que vão cumprir, de que estão fazendo de tudo para cumprir, e aí a gente vai ver se vai colar ou não. Tem uma outra substituição aí importante que está no radar já do primeiro semestre, inclusive, que é a troca de comando no PT. O Partido dos Trabalhadores deve eleger aí uma nova presidência. Como que a gente pode esperar que o presidente Lula arbitre essa disputa, ele que é ali o principal quadro do partido, acompanha de perto os rumos do PT, né? Exato, o Lula tem interesse direto nessa sucessão no PT que acontece no meio do ano, mas que muita gente está falando em antecipar. Antecipando ou não, é uma discussão que já vai pular 7 ondinhas, portanto, no início de 2025 ela já vai estar em praça pública. Já tem um candidato que é o candidato preferido pelo Lula e que está aí na praça conversando, não esconde a disposição de ser candidato e deverá ficar mais em evidência ainda porque agora, na virada do ano, acaba o mandato dele à frente da Prefeitura de Araraquara, que é o Edinho Silva. Mas o que acontece com o Edinho Silva? Ele tem uma má vontade grande da parte da atual presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, e que vai tentar de tudo para articular uma candidatura rival, adversária a ele. E o ouvinte pode estar pensando, mas o que o processo interno do PT me interessa? Não tenho nada com isso. Interessa na medida em que a gente sabe que o PT é um partido muito vocal nas questões do governo. Então,
muito vocal em defesa ou críticas à política econômica, à política monetária do Banco Central, e isso tudo vai estar entremeado aí nessa disputa interna do partido. Com certeza, a presidente do PT vai tentar compatibilizar a sua saída do cargo com alguma posição dentro do governo, e já me disseram que o Lula está disposto a acatar e acolher, justamente porque a Gleisi teve um papel fundamental na época de vacas magras ali para ele, quando ele estava preso. Ela foi uma das mais aguerridas na defesa dele o tempo inteiro em Curitiba, o tempo inteiro defendendo, então ele não vai deixar lá na chuva, ainda que internamente eles tendem a estar em lados diferentes, mas ainda assim ele deverá acolhê-la. Então ela pode virar ministra, inclusive ministra de uma das pastas do Palácio. E aí isso também tem uma implicação grande na dinâmica interna e na dinâmica de contestação a partir de dentro da política do ministro Fernando Haddad. E isso também tem peso para dali a 2 anos, para a eleição e tudo mais. Uhum. Um outro assunto importante aí para 25, Vera, é o andamento desses inquéritos a respeito da tentativa de golpe de Estado, né? Ontem a gente falou um pouco sobre isso por aqui. O que a gente pode projetar? O julgamento, por exemplo, de Jair Bolsonaro e dos demais indiciados pela tentativa de golpe vem já em 2025? Isso ainda também está em aberto? O que a gente tem de perspectiva para os desfechos dessas investigações tão importantes aí para a nossa democracia? Certamente em 2025, Muniz. Ninguém com quem eu converso, nem na Polícia Federal, nem na PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, e nem no Supremo, aventa a possibilidade de isso não ocorrer em 2025. Vai ser um julgamento que vai parar o Supremo, provavelmente, mesmo que ele se dê na turma, e aí os defensores de Bolsonaro e dos demais indiciados, e que deverão se tornar réus já no início do ano, com a denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Bonet, com acatamento dessa denúncia rapidamente também por parte do Supremo, os advogados desses futuros réus deverão pedir para que, pela importância do julgamento, pela magnitude dele, pelos nomes envolvidos, o julgamento se dê no pleno do Supremo. Existe uma resistência grande dos ministros em acatar essa tese. Mas ainda que se dê na turma, isso paralisa o restante do judiciário, porque realmente é uma coisa inédita, nunca se viu, desde a redemocratização pelo menos, um presidente da República tornado réu, um ex-presidente da República tornado réu por uma tentativa de golpe de Estado. Então vai ser algo muito rumoroso, com ecos no exterior, com muita repercussão internacional, repercussão aqui dentro, em várias searas, mas é algo para 2025, não fica para 2026, vai ser um dos fatos que vai nos mobilizar o ano inteiro, muita gente acreditando que aconteça ainda no primeiro semestre. Quanto a isso eu tenho mais dúvidas. A gente sabe que a possibilidade de recursos na justiça brasileira é quase ilimitada, e os advogados do céus vão fazer de tudo para protelar, procrastinar essa decisão, mas ela deverá sair sim em 2025, até porque à frente desse caso a gente tem um dos ministros mais obstinados em fazer as coisas andarem rapidamente, que é o ministro Alexandre de Moraes. E do ponto de vista eleitoral, Vera, porque parece longe, mas as articulações vão avançando, né? Com esse passar do tempo, a disputa presidencial já está na pauta. Como que esses fatos que a gente tratou até aqui impactam até na escolha dos candidatos? A gente tem o ex-presidente Bolsonaro inelegível e até a presença de Lula nessa disputa. É certeza que ele vai disputar a reeleição? Como é que fica essa equação de escolha de candidatos, hein? Eu acho que a presença do Lula na cédula hoje é menos certeza do que era há alguns meses. E aí por alguns fatores. Pela saúde dele, que nesse fim de ano deu aí essa demonstração de cuidado. Todo o país parou para assistir as consequências da queda doméstica que ele teve. E ele segue em observação depois dos procedimentos a que se submeteu agora em dezembro. Mas também por questões políticas, por esse desgaste que tem no governo, que leva a que a sua aprovação não consiga superar a rejeição, ao fato de que os partidos que estão na sua base não necessariamente estarão na sua coligação,
mesmo usufruindo de todas as benesses de ser governo, são partidos que deixam a porta aberta para estar tanto com ele quanto com o seu opositor, e também pela dinâmica da própria polarização política no país, aquilo de que a gente tratou ontem, de que o Brasil vem se mostrando um país mais e mais conservador, mais e mais à direita a cada pleito que passa. Então isso pode levar o Lula a um cálculo de que não quer correr risco de encerrar a sua vida política de muitos sucessos eleitorais com uma derrota. Então esse tipo de cálculo também entra aí em campo para a definição de se ele será candidato ou não. Mas ainda que ele não seja, ele vai precisar preparar um sucessor. E aí, nesse caso, o mais bem posicionado hoje é o Fernando Haddad, é quem aparece nas pesquisas também mais bem colocado, até pelo recall de ter sido candidato em 2018, pelo fato de ser um ministro com maior visibilidade do governo, mas para isso ele precisa estar bem. Para ele estar bem, a economia precisa dar certo. Então, são muitos fatores, e 2025 vai ser um ano crucial para definir esse lado do tabuleiro. Do outro lado do tabuleiro, da oposição, o Bolsonaro vinha cantando de galo, que ninguém vai ser candidato, porque o candidato vai ser ele, etc. O indiciamento agora no fim do ano fez com que ele ficasse com as barbas de molho. A possibilidade de ser condenado e preso no ano que vem, que é uma possibilidade concreta, joga ainda mais contra essa ideia de que ele seja candidato até a última hora. O Lula usou desse expediente lá atrás quando tinha sido condenado na Lava Jato. Mesmo preso em Curitiba, ele manteve o nome dele na cédula ao máximo que ele pôde até o julgamento dos últimos recursos de se ele poderia ser candidato ou não, e não pôde pela lei da ficha limpa. O Bolsonaro já está inelegível, então reverter essa inelegibilidade pelos meios judiciais é considerado uma hipótese nula. Reverter pelo parlamento era algo que eles vinham ensaiando, mas que também sofreu muitos reveses com a revelação dos atos golpistas. Então, não deverá ser revertido. E aí, se ele vai ter peso para, eventualmente, condenado e preso, apitar quem será o candidato, é algo que a gente vai ter de ver. Vai depender muito do pragmatismo, por exemplo, dos partidos do PL e dos outros partidos ali do Centrão, da centro-direita, e vai depender também dos potenciais herdeiros a essa cadeira, se vão se lançar de uma maneira mais ali corajosa, porque a gente vê, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com muita hesitação em dar esse passo nacional. Para ele é mais confortável sair a uma reeleição, e é isso que ele tem dito a todo mundo que pergunta se ele vai ser candidato ou não. Que o mais provável é que ele saia a reeleição, até porque ele vê a economia, vê que está bem, que talvez o Lula tenha boas chances de se reeleger. Então, é um cenário que está em aberto dos dois lados. A gente não tem garantia de quem será o candidato de nenhum dos dois campos, Muniz. É isso. E para a gente fechar, Vera, em menos de um mês os Estados Unidos vão ter um novo presidente. Donald Trump assume agora no dia 20 de janeiro. Tem uma expectativa em relação a como fica a relação mesmo entre os dois países, né? Entre Brasil e Estados Unidos, nessa nova gestão de Donald Trump. O que a gente pode prever sobre isso, hein? Olha, muito estresse. É o que a gente falou ontem. Seria mais fácil para o Brasil se a presidente fosse a Câmara, a relação do Lula com o Biden era boa, tinha aí perspectivas de, inclusive, um aporte de recursos dos Estados Unidos para a Amazônia, para essa questão ambiental, que é uma questão que a gente sabe que o Trump minimiza, ele acha que não tem crise nenhuma do clima, vai provavelmente cancelar qualquer tipo de aporte nesse sentido. O Trump andou reclamando que o Brasil é excessivamente protecionista, que taxa demais outros produtos de outros países, então vai vir tensão no campo comercial e no campo político, certamente. Se a gente pensar que o Trump vai fazer um mandato ainda mais ali voltado para questões ideológicas, como tem ficado claro pelas escolhas que ele fez na área da saúde, levando bilionários como Elon Musk para dentro do governo, estressando ao máximo essa questão da política de imigração. Então, em todos esses campos, a gente tem potencial de farpa
com o Brasil. Com outros países também, com a China fortemente, com outros países, até com o Canadá. Nesses últimos dias ele resolveu tretar, dizendo que o Canadá ficaria bem como 51º estado norte-americano. Então vai ser um presidente disposto a treta para todos os lados, e não vai ser diferente com o Brasil, porque aqui está um presidente de esquerda e ele tinha boa relação com o Bolsonaro, com os filhos do Bolsonaro, etc. Então toda vez que puder dar uma cutucadinha, vai fazer isso, e a gente vai assistir essas cenas de quando em quando. Muito bem, Vera. Fechamos por hoje, né? Deu para fazer aí um bom saldo, uma boa expectativa para 2025. Veremos o que os próximos dias nos aguardam, certo? É isso. A gente fez isso hoje, Muniz, porque o Viva Voz vai dar uma pausinha. Vou sair em recesso. Então, por isso, a gente já está antecipando a nossa perspectiva 2025. Mas eu volto em edição extraordinária no meio desse recesso, no dia 1º, para comentar justamente as posses dos novos prefeitos, o que elas indicam, o que vem por aí em termos de troca da guarda nos municípios brasileiros. Então, fica aqui o meu desejo de uma boa virada para todo mundo que nos ouve, e já o convite para no dia 1º ligarem o rádio ou os nossos dispositivos aí de imagens para assistir esse Viva Voz extraordinário com a cobertura das posses dos novos prefeitos. Combinado, estaremos todos ouvindo. Eu estarei descansando especificamente no dia 1º, mas ouvindo vocês com toda certeza. Obrigado por hoje e pelo ano então, Vera. Até mais, hein? E um ótimo 2025 para nós, querido. Obrigada. Um beijo.